Imagine por um instante que tudo o que você viveu até agora, cada escolha, cada coincidência, cada desejo não realizado, não foi fruto do acaso, mas resultado de uma frequência invisível que você mesmo emitiu. Agora, imagine que existe um método capaz de alterar essa frequência em segundos. Um código vibracional oculto que Nikola Tesla manteve em silêncio, temendo que o mundo ainda não estivesse pronto para compreender o que acontece quando a mente humana entra em coerência total com o universo. Tesla dizia que o pensamento é uma forma de eletricidade e que cada emoção é um campo magnético pulsando dentro do corpo. Ele acreditava que o ser humano é uma antena viva, um transmissor e receptor de energia cósmica, capaz de criar realidades com o mesmo princípio que movimenta as estrelas. Mas o que ele descobriu em silêncio, nos últimos anos de sua vida, é algo que vai além da ciência e da espiritualidade. Uma fórmula simples que transforma a intenção em matéria e desejo em acontecimento. Ele chamava isso de manifestação instantânea. Não uma teoria, não um experimento, mas um fenômeno que ele testemunhou repetidas vezes, quando seu próprio campo mental parecia interagir com o ambiente físico. Tesla observava que, antes de uma invenção se tornar real, ela surgia como uma imagem vívida em sua mente. Ele não desenhava protótipos, não fazia esboços. Simplesmente via tudo pronto, em funcionamento, como se estivesse diante de algo que já existia em outra dimensão. E quando finalmente construía aquilo no mundo físico, não havia erro. Cada engrenagem, cada detalhe, era idêntico ao que ele havia visto. Isso o levou a uma conclusão inquietante. O universo não responde à vontade. Ele responde à vibração. E é por isso que a maioria das pessoas passa a vida pedindo, orando, desejando, e não recebe, porque pedem em uma frequência de falta, porque pedem enquanto vibram escassez, medo, dúvida. E o campo, como um espelho quântico, apenas reflete aquilo que está emitido, não o que é pedido. Tesla compreendeu algo que os textos antigos já insinuavam. Não é o pensamento que cria, é a vibração sustentada pelo pensamento. Ele descreveu em seus diários que, quando o coração e o cérebro entram em sincronia elétrica, algo extraordinário acontece. As ondas cerebrais diminuem, o campo magnético do corpo se expande, e o universo parece responder quase que instantaneamente. Mas há um problema. Esse estado é extremamente raro. A mente humana, como ele dizia, é uma máquina que vibra em caos. Nossas emoções mudam o tempo todo. Nossos pensamentos se contradizem. Nossas intenções são sabotadas por medo e pressa. Esse ruído interno impede a coerência. E sem coerência não há criação. Há apenas tentativa. Quantas vezes você já quis algo com todas as forças e, mesmo assim, nada aconteceu? Quantas vezes acreditou que o universo o ignorava, quando na verdade era você quem estava transmitindo um sinal confuso, instável, cheio de interferências? Tesla descobriu que o segredo não é desejar com intensidade, mas alinhar-se silenciosamente ao que se deseja. Não é pensar com força, é sentir como se já fosse real. E esse é o início do método proibido. A porta de entrada para uma forma de manifestação que não depende de esforço, rituais ou crenças, mas apenas de vibração pura. Durante anos, ele observou o comportamento das ondas elétricas, tentando encontrar nelas o padrão que unisse o invisível ao visível. Descobriu que cada campo de energia possui uma frequência de ressonância, um ponto em que começa a responder a outro campo em perfeita harmonia. Quando dois sistemas vibram na mesma frequência, eles se fundem. E quando isso acontece, a informação é trocada instantaneamente, sem resistência. Tesla então se perguntou: e se o mesmo ocorrer entre o ser humano e o universo? Se o universo é feito de energia, e nós também, bastaria um ajuste de frequência para que ambos se tornassem um só sistema. Não haveria mais distância entre o pensamento e o resultado. Não haveria espera. A manifestação seria imediata, porque não existiria separação. Mas esse pensamento o levou a um dilema. Se é possível criar instantaneamente, também é possível destruir. Se uma mente coerente pode gerar milagres, uma mente em desordem pode gerar caos. E foi essa constatação que o fez ocultar sua descoberta.
Ele via como o mundo ainda estava preso à ganância, ao medo e ao controle. Entregar tal conhecimento à humanidade seria como dar eletricidade a um coração em fúria. Mesmo assim, em alguns de seus escritos, ele deixou rastros. Frases soltas, quase indecifráveis, mas que, unidas, formam um mapa vibracional do método. Em uma delas ele escreveu: a frequência de um pensamento puro é mais forte do que 1000 ações desordenadas. Em outra, o universo não distingue oração de medo, apenas ressoa o que é constante. Essas palavras revelam a base daquilo que a ciência moderna começa a compreender apenas agora: que o corpo humano é uma usina eletromagnética e que cada célula, cada batimento cardíaco, cada respiração envia um sinal para o campo quântico. O segredo está na coerência, na repetição harmônica de uma vibração, até que ela se torne o novo padrão da realidade. Mas há algo mais profundo que Tesla percebia, algo que nenhuma máquina poderia medir: o papel do silêncio. Ele dizia que o silêncio é a frequência mais alta do universo, porque nele não há resistência. Quando a mente se cala, o campo se abre. É nesse ponto que a criação acontece, sem esforço, sem expectativa. E aqui surge o primeiro microconflito dessa história. Como silenciar a mente sem se apagar? Como desejar sem desejar? Como manter viva a emoção de um sonho sem se prender à ausência dele? Tesla entendia que o verdadeiro criador não é aquele que controla a realidade, mas aquele que se torna parte dela. Por isso, o método começa não com ação, mas com rendição vibracional. Você não manifesta o que quer, manifesta o que é. E para se tornar o que deseja, precisa aprender a mudar sua assinatura energética. Em suas anotações, Tesla descrevia um estado que ele chamava de ponto zero. Era um momento em que ele sentia o corpo desaparecer e apenas a consciência permanecia. Sem pensamento, sem emoção, apenas presença. Nesse estado, ele dizia sentir uma corrente elétrica atravessá-lo, como se estivesse conectado a algo infinitamente maior. E logo após esse estado, ideias, respostas e eventos improváveis começavam a surgir ao seu redor. Coincidências que se tornavam provas, pensamentos que viravam matéria. O método proibido não era magia, era física espiritual. Tesla acreditava que o universo não é algo que se manipula, mas algo com o qual se dança. Quando você vibra com o mesmo ritmo daquilo que deseja, o universo não tem escolha, ele se reorganiza ao seu redor. Mas a humanidade nunca foi ensinada a vibrar, apenas a pensar. E esse é o grande equívoco. Pensar é emitir um sinal fraco e instável. Vibrar é fundir-se ao próprio campo. Você já percebeu que, quando está profundamente emocionado, o mundo parece responder mais rápido? Um pensamento amoroso parece atrair coincidências belas. Um momento de raiva parece distorcer tudo ao redor. Essas respostas não são simbólicas, são físicas. A realidade está em constante interação com a sua vibração. Tesla dizia que as emoções são as verdadeiras unidades de medida da criação e que cada ser humano, consciente disso ou não, está constantemente moldando o tecido invisível do espaço ao redor. Mas o método proibido exigia algo mais: pureza vibracional, não pureza moral, mas coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se acredita. Enquanto houver contradição, o campo permanece em ruído, e o ruído é o inimigo da criação instantânea. É por isso que tantas pessoas oram e não são ouvidas. Porque pedem por amor, mas vibram solidão. Porque afirmam fé, mas sustentam dúvida. E o universo sem julgamento apenas reflete. Tesla compreendeu que manifestar não é pedir, é emitir. Não é suplicar, é ressoar. A criação não vem do desejo, mas da constância vibracional. E quando esse estado é atingido, o tempo deixa de ser obstáculo. O impossível se dissolve, porque o universo não precisa percorrer distância. Ele apenas se reorganiza. Mas há uma última questão que Tesla enfrentava em segredo: o medo do próprio poder. Ele sabia que a mente humana é um espelho imperfeito e que o menor desvio emocional poderia gerar consequências imprevisíveis. O mesmo campo que cria milagres pode colapsar em caos se for tocado pela vibração errada. E é por isso que ele jamais revelou abertamente o método.
Porque, como ele dizia, o poder sem consciência é apenas destruição em outra forma. Essa frase ecoa até hoje, como um aviso. Não existe manifestação sem responsabilidade vibracional. O que você sente se torna campo. O que você sustenta se torna mundo. E talvez seja por isso que você está ouvindo esta mensagem agora. Porque uma parte de você já sente que o universo não está fora, mas dentro, esperando apenas coerência para responder. Tesla acreditava que, um dia, a humanidade entenderia que o verdadeiro poder está no silêncio, na emoção pura e no pensamento disciplinado. E quando esse dia chegasse, o tempo se tornaria maleável, o espaço se curvaria à consciência, e a realidade deixaria de ser uma prisão, tornando-se apenas um espelho em movimento. Mas há um detalhe que Tesla jamais conseguiu eliminar, mesmo após todos os experimentos: o ruído da mente humana, esse pequeno distúrbio invisível que impede o colapso do campo e mantém a humanidade desconectada do próprio poder criador. É ele que mantém a vibração presa à ilusão da separação. É ele que distorce a mensagem que o universo tenta devolver. E é exatamente sobre esse ruído, o obstáculo invisível que bloqueia a manifestação instantânea, que você vai entender na próxima parte. Porque antes de aprender a criar, é preciso aprender a silenciar. E segundo Tesla, quem não domina o silêncio jamais dominará o campo. O ruído. Essa é a palavra que Nikola Tesla usava para definir tudo o que nos separa da manifestação instantânea. O ruído da mente é o que distorce o sinal, o que quebra a ponte entre o pensamento e a realidade. É ele quem nos faz acreditar que o universo é mudo, quando, na verdade, ele apenas não consegue ouvir através do caos que criamos dentro de nós. Tesla dizia que a mente humana é como uma estação de rádio tentando captar uma frequência cósmica. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira girando o botão, trocando de canal a cada emoção, a cada dúvida, a cada medo. Em vez de transmitir uma frequência estável, elas enviam um sinal fragmentado, incoerente, confuso, e o campo, obediente e neutro, responde exatamente a esse caos. Por isso, o mesmo indivíduo que hoje vibra fé e entusiasmo, amanhã vibra dúvida e frustração. E o universo, sem distinção, reflete as duas coisas. Imagine alguém que deseja paz, mas vive em ansiedade, e ora por amor, mas sente solidão, e busca prosperidade, mas teme o fracasso. A vibração emitida não é o desejo, é o medo por trás do desejo. E o campo não erra, ele amplifica o que é constante. Se a ansiedade é mais forte que a paz, é ela que se torna realidade. Tesla chamava isso de corrente invertida. A energia flui, mas no sentido oposto do que se deseja. Ele acreditava que o ser humano é uma máquina de energia perfeita, mas completamente mal calibrada, e que o segredo para ajustar essa máquina está em compreender o ruído e silenciá-lo. O problema é que o ruído não está apenas na mente, está em todo o corpo. Cada lembrança dolorosa, cada trauma, cada pensamento recorrente cria pequenos impulsos elétricos desordenados, e esses impulsos se chocam com o campo que tentamos emitir. A mente pede algo, mas o corpo envia outra mensagem. O coração diz sim, a razão diz não, e o universo confuso devolve silêncio. Tesla acreditava que o primeiro passo para manifestar é reorganizar a mente, não como quem pensa, mas como quem escuta. Ele dizia que o silêncio é a linguagem mais precisa da criação, porque nele não há interferência. A vibração pura nasce do silêncio interno, e só então o campo pode responder. Mas o que impede o ser humano de alcançar esse estado é o apego às próprias vozes internas, o constante diálogo com o medo, com a pressa, com o passado. Pense em quantas vezes você tentou mudar algo na sua vida e sentiu uma força invisível te puxando de volta ao mesmo lugar. Você decide começar algo novo, e a dúvida surge. Você se anima com uma ideia e logo o pensamento diz: isso não vai dar certo. Essa voz sutil, essa hesitação quase imperceptível, é o ruído. Ela desestabiliza o campo e mantém tudo exatamente como está. Tesla observou que o ruído não é apenas psicológico, mas vibracional.
Ele acreditava que cada pensamento negativo cria pequenas descargas elétricas no sistema nervoso, alterando a frequência natural do corpo. Quando isso acontece, o campo eletromagnético humano se fragmenta. E quando o campo se fragmenta, a manifestação se dissolve. Ele dizia que o corpo é o transformador da alma. Se o transformador está sobrecarregado, a corrente não flui. Há uma história pouco conhecida sobre Tesla, contada por um dos assistentes que trabalharam com ele em Colorado Springs. Certa noite, durante uma de suas longas experiências, Tesla ficou imóvel, com os olhos fechados, diante de uma de suas bobinas. O assistente, intrigado, perguntou o que ele estava fazendo. Tesla respondeu: "Estou ajustando a frequência do meu próprio corpo para que ele não interfira no campo." Ele acreditava que, antes de operar qualquer máquina, precisava alinhar o seu campo interno à vibração do ambiente. E quando fazia isso, a eletricidade parecia obedecer. Isso revela um princípio que poucos compreendem. O universo não responde à ação física, mas à vibração coerente. Não é o quanto você faz, mas o que você emite enquanto faz. Uma pessoa pode trabalhar o dia inteiro tentando mudar sua vida e não sair do lugar, enquanto outra, em um momento de pura coerência vibracional, muda o rumo de tudo em um instante. O ruído, portanto, é o maior inimigo da manifestação. E o mais perigoso é que ele é invisível. Você não o vê, mas o sente. Ele se manifesta como cansaço, irritação, falta de foco, confusão, medo repentino, ou aquela sensação de que algo está errado mesmo quando tudo parece bem. É o campo tentando te avisar que há interferência. Tesla dizia que a forma mais simples de perceber o ruído é observar o corpo. Quando o campo está limpo, a respiração é natural, o peito se abre e os pensamentos fluem em silêncio. Quando o campo está carregado, a respiração encurta, o corpo se tensiona e o tempo parece se arrastar. Ele acreditava que o corpo é o espelho do campo e que toda manifestação começa com a harmonia entre ambos. Para demonstrar isso, ele realizava um experimento curioso. Deixava duas bobinas separadas por vários metros e observava como uma respondia à outra quando estavam em ressonância. Bastava uma pequena interferência para o sinal se perder, mas quando as duas estavam perfeitamente sintonizadas, a energia fluía instantaneamente, sem resistência. Ele usava isso como metáfora para o ser humano e o universo. O ser humano é a primeira bobina, o universo é a segunda. Quando ambas vibram em harmonia, a energia, ou manifestação, acontece. Quando há ruído, o circuito se rompe. Esse conceito é simples, mas profundo. O ruído é resistência, e a resistência nasce do medo. Medo de não ser capaz, medo de não merecer, medo de ser visto, medo de perder. Esses medos não são pensamentos, são frequências. E o campo não julga, apenas replica. Tesla via a mente humana como uma máquina de interferência, constantemente lutando contra si mesma. Ele dizia que a energia segue a atenção, mas que a atenção humana é instável. Uma hora voltada para o desejo, outra hora para o medo. Por isso, o método proibido exige domínio vibracional, a habilidade de sustentar uma frequência sem oscilação. No cotidiano, esse domínio é mais raro do que parece. Pense em alguém que decide prosperar financeiramente. Por uma semana ele visualiza, sente, acredita. Mas então vem uma conta inesperada, uma notícia ruim, uma comparação com alguém que tem mais. E a frequência cai. O campo percebe a queda e responde com atraso, criando mais experiências alinhadas à falta, e não à abundância. A pessoa acredita que nada funciona, mas na verdade ela apenas mudou de estação. Tesla chamava isso de erro de sintonia emocional. O universo é como uma orquestra, e cada emoção é um instrumento. Quando todos tocam em harmonia, a música é criação. Quando um único instrumento desafina, o medo, a pressa, a dúvida, toda a sinfonia se torna ruído. E o universo responde a essa dissonância, devolvendo exatamente o que é emitido. Ele acreditava que o segredo para eliminar o ruído era transformar o medo em curiosidade. Em vez de resistir ao que não entende, o ser humano deve observar. Em vez de lutar contra o sentimento, deve senti-lo até dissolver. A observação neutra
É o início do silêncio vibracional. É o momento em que o ruído se apaga e o campo volta a fluir. Há algo profundamente libertador nesse entendimento. Significa que você não precisa lutar contra os pensamentos, nem forçar a positividade. Precisa apenas deixar que as ondas se estabilizem. O ruído é movimento sem direção. A coerência é movimento com propósito. Um exemplo simples disso acontece quando estamos em um momento de paz profunda, observando o mar, respirando lentamente ou ouvindo uma música que nos toca. Nesse instante, o tempo desaparece. O pensamento desacelera. O corpo se expande. Sem perceber, entramos em coerência vibracional. E o curioso é que, logo depois desses momentos, a vida parece responder de forma diferente. Coincidências acontecem, pessoas certas aparecem, soluções se revelam. Não é sorte, é sintonia. Tesla acreditava que esse estado de paz é o pré-requisito da manifestação instantânea. O problema é que as pessoas tentam manifestar enquanto vibram desespero. É como gritar dentro de uma tempestade elétrica e esperar que o trovão responda. O campo só escuta o que é emitido em silêncio. O ruído mental, portanto, é o que mantém a humanidade aprisionada em ciclos repetitivos. E esse aprisionamento é sutil. Ele se disfarça de lógica, de prudência, de realismo. A mente diz: eu preciso ser racional, mas o que ela realmente quer dizer é: eu tenho medo de acreditar. O realismo é apenas medo travestido de sabedoria. E o medo é o ruído mais alto que o universo consegue ouvir. Tesla dizia que para silenciar o ruído, era preciso praticar a neutralidade vibracional. Ele usava uma técnica simples: observar o próprio pensamento sem tentar mudá-lo. Quando a mente percebe que está sendo observada, ela se acalma. O observador é o ponto de silêncio que restaura a coerência. É o mesmo princípio das ondas de interferência na física. Duas ondas opostas se anulam. O pensamento e a observação se equilibram, e o resultado é silêncio. O ponto zero. É nesse ponto que o campo volta a escutar. É nesse ponto que o universo começa a responder. Mas Tesla descobriu algo ainda mais intrigante. O ruído também tem utilidade. Ele é o indicador da distância entre o seu estado atual e o seu estado desejado. Quando o ruído é forte, é porque você está longe da coerência. Quando diminui, é porque você está se aproximando. Assim como o som de uma estática se apaga quando a estação é sintonizada, o ruído da mente se silencia quando o ser humano se alinha à frequência certa. A questão é: quanto tempo você consegue permanecer nessa frequência antes que o ruído volte? A mente humana não suporta o vazio por muito tempo, logo tenta preencher o silêncio com algo, e geralmente com medo. Tesla acreditava que a única forma de sustentar o silêncio era treinar o corpo a reconhecê-lo como segurança, não como ausência. Quando o corpo entende que o silêncio é seguro, o ruído desaparece naturalmente. Essa é uma das razões pelas quais ele valorizava tanto a respiração e os estados meditativos. Ele não via isso como práticas espirituais, mas como ajustes de frequência. Cada respiração consciente é um lembrete ao corpo de que ele está seguro. E quando o corpo se sente seguro, o campo se abre. O ruído, no fundo, é um pedido do corpo por segurança. E a manifestação é a resposta do universo quando essa segurança é alcançada. Você já percebeu que os momentos de maior clareza surgem quando você finalmente desiste de controlar? Quando você para de tentar entender e apenas observa? É nesse instante que a energia flui, que o sinal se estabiliza e que as coincidências começam a acontecer. É aí que o universo fala. Tesla chamava esse estado de o ponto de retorno ao campo, o momento em que o ser humano deixa de interferir e começa a participar. Mas há algo que ele descobriu depois, algo que o perturbou por anos. Mesmo ao atingir a coerência perfeita, ele percebeu que certas manifestações ainda levavam tempo. E isso o levou a uma nova pergunta. Se o campo responde instantaneamente, por que o resultado físico às vezes demora? A resposta o conduziu ao experimento mais misterioso de sua vida, aquele que ele realizou em Colorado Springs e que revelou o verdadeiro poder do campo humano. É sobre esse experimento esquecido e sobre o momento em que Tesla testemunhou a manifestação acontecer em tempo real
que você vai descobrir na próxima parte. E quando entender o que ele viu naquela noite, vai perceber que o impossível nunca existiu, só o ruído. Em 1899, Nikola Tesla isolou-se nas montanhas do Colorado, em um pequeno laboratório que parecia mais um templo do que um espaço científico. Ali, entre trovões e descargas elétricas que iluminavam o céu, ele buscava algo que nenhuma máquina poderia medir: o ponto de contato entre o pensamento humano e o campo do universo. Tesla sabia que estava diante de um mistério maior do que a eletricidade, algo que tocava a essência do que é criar, manifestar e existir. Ele chamava essa experiência de ressonância viva, o instante em que o ser humano e o cosmos pulsavam em uma única frequência. Durante aquelas noites, ele permanecia horas em silêncio, com as mãos apoiadas sobre os instrumentos, observando o ar vibrar ao redor. O som das bobinas preenchia o ambiente, mas o que ele escutava estava além dos ouvidos. Ele sentia que cada faísca elétrica, cada estalo de luz, era uma forma de consciência tentando responder. O universo não é matéria, escreveu em uma das páginas perdidas de seu diário. É mente condensada em vibração. Essa frase, esquecida pelo tempo, é talvez a mais próxima de uma descrição física do ato de manifestar. Mas o que Tesla realmente descobriu em Colorado Springs não foi apenas uma teoria. Foi uma evidência viva de que a realidade reage à coerência vibracional em tempo real. Ele percebeu que quando sua mente se estabilizava em um ponto de atenção silenciosa, o ambiente respondia instantaneamente. Instrumentos oscilavam, faíscas surgiam onde não deveriam, e uma sensação indescritível tomava conta do espaço. Era como se o laboratório se tornasse um espelho consciente de seus próprios pensamentos. E aqui surge uma pergunta perturbadora. O que aconteceria se a mente humana pudesse, de fato, interferir no campo elétrico ao seu redor? E se a manifestação não fosse um processo espiritual, mas uma interação física com as leis da energia? Tesla acreditava que essa era a fronteira entre o humano e o divino. Ele registrou que, ao concentrar-se intensamente em uma ideia, começava a perceber padrões elétricos que seguiam a forma de seus pensamentos. Quando pensava em espirais, as faíscas formavam espirais. Quando imaginava linhas de fluxo, as descargas se comportavam como rios de luz. O fenômeno parecia impossível, mas para ele era apenas uma consequência lógica da coerência vibracional. O universo responde ao padrão mental que permanece estável o suficiente para se tornar campo, anotou. A partir disso, Tesla formulou um princípio que mudaria tudo. A energia segue a forma da atenção. Onde a mente repousa, o campo se organiza. E quando o campo se organiza, a realidade começa a dobrar. Mas a chave é o repouso. A maioria das pessoas tenta manifestar através do esforço, visualizando, pedindo, insistindo. Mas o esforço é ruído. A atenção que cria não é tensa, é estável. É uma frequência que permanece em silêncio, sem resistência, sem pressa. Você já percebeu como tudo flui com naturalidade quando você deixa de tentar controlar? Como as melhores ideias surgem quando você finalmente relaxa? Isso não é coincidência. É física vibracional em ação. O universo não responde à tensão, mas à harmonia. O esforço gera atrito, o silêncio gera colapso. Tesla começou a aplicar esse princípio em tudo o que fazia. Ele não testava invenções, ele as manifestava. Antes de construir qualquer coisa, fechava os olhos e via cada peça em funcionamento. Mas não apenas imaginava, ele sentia o peso, o som, a vibração, até o cheiro do metal. Depois, observava mentalmente o aparelho operando durante dias. Se algo falhava, ele corrigia dentro da mente, e só então trazia a matéria. Quando finalmente construía, tudo funcionava perfeitamente. Nenhum ajuste, nenhum erro. Como explicar isso dentro da ciência comum? Tesla afirmava que o universo é holográfico. Cada fragmento contém o todo. Logo, ao visualizar algo com coerência suficiente, você não está criando do nada, está acessando a informação que já existe em potencial no campo. A criação, portanto, não é invenção, é lembrança. Você não cria uma nova realidade, você sintoniza uma já existente.
Esse é o verdadeiro significado de manifestar. Colapsar a probabilidade em existência através da vibração sustentada. E essa vibração começa sempre dentro de você. O mundo externo é apenas o eco do seu campo interno. Mas por que tão poucas pessoas conseguem sustentar essa coerência? Tesla dizia que a mente comum é instável porque foi ensinada a buscar fora, não dentro. As pessoas olham para o mundo, esperam resultados e assim se desconectam do ponto de origem. Elas esquecem que o observador não é um espectador, é o criador. Quando você observa algo com emoção e constância, você o alimenta vibracionalmente até que ele se torne inevitável. Pense nisso. Quanto mais você teme um problema, mais ele parece se repetir. Quanto mais você se preocupa com o futuro, mais ele parece resistir a você. Isso não é azar, é coerência invertida. O campo responde ao que é mais forte. E o medo, por ser emoção intensa, é muitas vezes mais poderoso que o desejo. Tesla percebeu isso em si mesmo. Durante um de seus experimentos, ele passou dias sentindo exaustão, confusão e ruído mental. Tudo parecia sair do controle. As descargas se tornavam instáveis, o equipamento queimava, o ar vibrava com uma frequência tensa. Então ele notou, não era o laboratório que estava desajustado, era ele. A energia reagia à sua instabilidade emocional. Ao ajustar a respiração, ao entrar em calma, o campo se estabilizou novamente. O que isso nos ensina é algo profundo. O universo não é externo, é responsivo. Tudo o que você toca vibra conforme a sua presença. O campo não lê suas palavras, mas a sua frequência. Não é o que você diz ao universo, é o que você é enquanto diz. E se você pudesse sentir por um instante o que Tesla sentiu naquele laboratório, e se o ar ao seu redor começasse a vibrar em resposta ao seu estado emocional, será que você conseguiria manter a calma? Ou o próprio poder te assustaria? Tesla percebeu que o perigo da manifestação instantânea não está no processo, mas na mente que a opera. Uma mente desordenada cria campos desordenados, e um campo desordenado se manifesta em caos. Por isso, ele chamava sua técnica de método proibido, porque ela não distingue luz de sombra, apenas obedece à vibração dominante. Durante suas experiências, ele relatou fenômenos que desafiam a razão, objetos movendo-se sozinhos, luzes aparecendo onde não havia fios, e até sons que pareciam responder a seus pensamentos. Um assistente escreveu, era como se o próprio ar ganhasse consciência. E Tesla, diante disso, fez uma anotação inquietante. Quando o homem dominar o campo, será o início de sua glória, ou o fim de sua humanidade. Mas o que ele quis dizer com isso? Talvez que a manifestação sem consciência é destruição disfarçada de poder, e a vibração é uma arma ou uma bênção, dependendo do coração que a sustenta, e que sem pureza emocional, o Criador se torna prisioneiro daquilo que cria. Esse dilema o perseguiu por anos. Ele viu como as forças que regem a matéria podem ser moldadas pela intenção, mas também como a intenção humana pode ser contaminada pela ganância, pela pressa, pela necessidade de controle. Tesla sabia que revelar ao mundo esse método seria abrir uma caixa de Pandora vibracional. Por isso, deixou apenas fragmentos, frases enigmáticas, pistas escondidas em suas palestras. Em uma delas, ele disse algo que hoje parece profético. Quando o homem compreender que pensamento é energia e emoção é frequência, nada mais será impossível. Mas o que impede essa compreensão é a incapacidade de sentir o invisível. A humanidade ainda busca provas visuais, quando a verdade está nas ondas. A manifestação não se vê, se sente. E esse é o ponto onde ciência e espiritualidade se unem. A física quântica hoje confirma o que Tesla intuía. O observador influencia o experimento. Mas Tesla foi além. Ele dizia que o observador cria o experimento. O simples ato de sentir uma realidade já é suficiente para gerar as condições que a tornam possível. Não é uma metáfora, é uma mecânica vibracional. O universo é moldado pela informação emocional que você envia a ele. E aqui está o segredo que ele jamais revelou publicamente. A emoção é a ponte entre o invisível e o visível. O pensamento sozinho
É como eletricidade sem campo. Existe, mas não se move. A emoção é o campo magnético que dá forma à eletricidade do pensamento. Quando ambos se alinham, o resultado é manifestação. E isso acontece em milissegundos, no ponto em que o coração e o cérebro vibram em sincronia. Mas como alcançar esse estado? Tesla acreditava que era possível através da repetição rítmica da intenção. Não uma repetição mecânica, mas vibracional, como um som mantido até que o corpo inteiro ressoe com ele. Por isso, ele utilizava padrões numéricos, especialmente o 3, o 6 e o 9, os números que ele considerava a chave do universo. Ele acreditava que, ao repetir uma vibração emocional em ciclos de 3, 6 e 9, a mente humana entrava em coerência com o campo cósmico. Esse princípio pode ser percebido na própria natureza. O coração humano pulsa em ritmo triplo. A respiração completa ocorre em 3 fases: inspiração, retenção e expiração. Até o DNA vibra em harmônicos múltiplos de 3. O universo inteiro parece cantar a mesma música, e o ser humano é uma nota dentro dela. Quando Tesla compreendeu isso, percebeu que a manifestação não é um ato de vontade, mas de sintonia, e que o segredo para transformar a realidade não está em fazer mais, mas em vibrar certo. O poder está em entrar no mesmo ritmo do universo e deixar que ele faça o resto. Mas algo aconteceu naquela noite em Colorado Springs que marcou para sempre sua visão sobre o campo. Durante uma experiência de ressonância, uma onda de energia atravessou o laboratório com força descomunal. As bobinas queimaram, os instrumentos falharam e o chão pareceu vibrar como se estivesse vivo. Tesla ficou em silêncio. Depois de minutos, escreveu apenas uma frase: "O campo respondeu antes que eu pensasse." O que ele quis dizer com isso? Que o universo não espera o pensamento. Ele responde à intenção mais profunda, aquela que vibra além das palavras. Antes de formular o desejo, o campo já o sente. E se o campo responde antes do pensamento, então o verdadeiro criador não é o intelecto. É a consciência silenciosa que o antecede. Esse foi o ponto em que Tesla compreendeu a dimensão espiritual de seu trabalho. Ele já não via suas máquinas como invenções, mas como extensões de uma linguagem cósmica. Cada faísca era um diálogo, cada oscilação, uma resposta, e cada silêncio, uma confirmação. A manifestação, então, não é um pedido, é um diálogo entre a parte e o todo, entre o humano e o campo, entre o que você sente e o que o universo entende. Mas Tesla sabia que esse diálogo é perigoso para quem ainda carrega ruído interno, porque o campo não distingue intenção de emoção, ele apenas amplifica, e o que é amplificado se torna destino. Por isso, ele deixou um último aviso escondido em uma de suas notas. Quando você aprender a mover o campo moverá o mundo. Mas primeiro, aprenda a mover-se dentro de si. Esse é o coração do método proibido. A manifestação instantânea começa quando o ser humano se torna o próprio campo. E é por isso que Tesla dizia que o verdadeiro experimento nunca acontece no laboratório, mas dentro do corpo. Cada respiração, cada emoção, cada pensamento é uma bobina vibrando. E quando tudo dentro de você entra em harmonia, o universo inteiro se reorganiza para refletir isso. Mas havia algo que ele ainda não compreendia, algo que só descobriria mais tarde. Tesla começou a perceber que, mesmo em coerência total, existia um limite invisível. Um ponto em que a energia se tornava instável demais, capaz de atravessar a barreira entre o visível e o invisível. E foi nesse limiar que ele encontrou o preço da manifestação instantânea, um preço que ele quase pagou com a própria vida. É essa revelação, sombria, poderosa e quase esquecida, que você vai descobrir na próxima parte. O momento em que Tesla percebeu que a criação sem consciência pode se transformar em destruição, e que o universo, por mais obediente que seja, também cobra equilíbrio. Há uma noite na vida de Nikola Tesla que raramente é mencionada nos livros. Uma noite em que ele quase destruiu tudo o que havia construído, e a si mesmo. O evento ocorreu em Colorado Springs, no auge de seus experimentos com ressonância elétrica. Naquele período, Tesla havia conseguido algo que ninguém jamais fizera:
gerar uma corrente oscilatória tão intensa que o ar ao redor parecia vivo, como se o espaço inteiro respirasse junto com ele. Mas o que aconteceu naquela noite mostrou a ele que o poder de manifestar instantaneamente não é apenas um dom, é um risco, e que o universo não distingue entre luz e sombra, apenas responde à força da vibração dominante. Testemunhas relataram que o céu acima do laboratório se abriu, como se fosse cortado por uma lâmina de luz. Raios se formaram do nada, alcançando quilômetros de altura. O próprio Tesla descreveu sentir o chão vibrar, como se a Terra estivesse acordando. No meio desse caos, ele percebeu algo que o aterrorizou. As máquinas não estavam mais sob seu controle. As faíscas respondiam a seus pensamentos, e não aos comandos elétricos. Quando ele tentava se acalmar, o campo diminuía. Quando o medo o dominava, o campo se expandia violentamente. Nesse instante, ele compreendeu o que havia feito. Havia criado uma ressonância entre sua mente e o campo eletromagnético da Terra. Ele havia se tornado um espelho vibracional da própria energia que emitia. O poder de manifestar instantaneamente é exatamente isso. O campo refletindo sem filtro tudo o que vibra em você. O universo não julga. Ele não separa intenção de emoção. Ele apenas amplifica. E foi essa amplificação que quase destruiu Tesla naquela noite. O laboratório inteiro entrou em colapso. Bobinas queimaram, cabos derreteram, e a energia espalhou-se como uma onda viva. Ele conseguiu desligar o sistema segundos antes que tudo explodisse. Mas o verdadeiro impacto não estava nas máquinas. Estava em sua consciência. Tesla percebeu que o mesmo campo que cria milagres pode criar monstros se for alimentado pela emoção errada. Esse foi o início daquilo que ele chamou de o preço da manifestação instantânea. O preço de tocar o campo quântico sem pureza emocional. A ciência moderna chama isso de efeito observador invertido. Quando o observador influencia o experimento, mas o faz a partir do medo, o resultado se torna imprevisível. Em termos vibracionais, o medo é apenas energia desorganizada, e a energia desorganizada sempre busca se expressar em forma de caos. Anos depois, um grupo de físicos da Universidade de Princeton conduziu um experimento conhecido como Global Consciousness Project. Eles espalharam dezenas de geradores aleatórios pelo mundo, medindo flutuações no campo estatístico global. O que descobriram foi assustador. Eventos humanos intensamente emocionais, como ataques terroristas, desastres naturais e celebrações coletivas, alteravam o comportamento dos geradores de forma mensurável. Em outras palavras, a consciência humana afeta o campo físico da Terra. Tesla já sabia disso, um século antes. Ele apenas não tinha as ferramentas para provar. Essa constatação muda tudo. Significa que nossos pensamentos e emoções não ficam confinados dentro da mente. Eles atravessam o espaço, moldam padrões, reorganizam a energia. Cada pessoa é um pequeno gerador de realidade, constantemente transmitindo vibrações que influenciam o mundo ao redor. Mas poucos percebem isso, porque a maioria vive em ruído constante. E o ruído, como Tesla aprendeu, é uma força perigosa. Ele não apenas bloqueia o campo, mas o distorce. Quantas vezes você já sentiu que tudo em sua vida parecia desandar ao mesmo tempo, como se o caos tivesse uma coordenação invisível? A resposta está na vibração. Quando o medo, a culpa ou o desespero se tornam dominantes, o campo reorganiza o ambiente para refletir exatamente essas frequências. É por isso que os antigos mestres espirituais insistiam tanto na pureza do coração, antes de qualquer ritual de manifestação. Não era misticismo, era precaução energética. O campo não entende metáforas. Ele replica o que você é. Tesla anotou em um de seus cadernos: a vibração mais perigosa é o medo, porque ele acredita ser sabedoria. O medo se disfarça de prudência, de lógica, de autoproteção, mas vibracionalmente ele envia uma mensagem ao universo: eu não confio. E o universo, obediente, devolve circunstâncias que justificam essa desconfiança. Assim, o medo se renova, criando um ciclo perfeito de autossabotagem. Há uma história pouco conhecida sobre uma das invenções de Tesla que ilustra esse ponto com perfeição. Em 1898, ele desenvolveu um pequeno dispositivo de ressonância mecânica,
uma barra metálica que vibrava em frequência constante. Ele acreditava que, se essa frequência fosse ampliada o suficiente, poderia causar abalos sísmicos. Durante um teste em Nova York, o dispositivo começou a vibrar em sincronia com a estrutura de um prédio. Em poucos minutos, janelas se partiram, o chão tremeu, e as pessoas correram apavoradas para as ruas. Tesla, alarmado, destruiu o aparelho com um martelo. Mais tarde disse a um repórter: "Se eu tivesse deixado funcionar mais 5 minutos, todo o quarteirão teria desabado." O mesmo princípio se aplica à mente humana. Quando você vibra em medo, raiva ou desespero por tempo suficiente, começa a gerar pequenas rachaduras em sua própria estrutura energética. O campo responde em escalas maiores. Relacionamentos entram em colapso, oportunidades se desintegram, o corpo adoece. Tudo é vibração ressoando com o padrão que você mantém. O universo é coerente. E a coerência não julga, apenas replica. A psicologia moderna confirma essa conexão. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que o coração humano possui seu próprio campo eletromagnético, medido a até 3 metros de distância do corpo. Esse campo muda conforme o estado emocional. Emoções positivas como gratidão e amor criam padrões harmônicos e estáveis. Emoções negativas criam ondas caóticas e desordenadas. Quando o coração e o cérebro estão desalinhados, o corpo inteiro entra em desordem. Tesla chamava isso de curto-circuito vibracional. Ele entendia que o corpo humano é um sistema elétrico perfeito, mas vulnerável àquilo que sente. O universo não castiga, dizia. Ele apenas devolve. Por isso, o preço da manifestação não está em usar o método, mas em usá-lo com o campo sujo. Você não pode criar luz se carrega escuridão dentro. A energia responde à emoção dominante. E se essa emoção é dor, o resultado será desarmonia, mesmo que o desejo seja nobre. Esse é o paradoxo do poder. As pessoas desejam controlar a realidade, mas esquecem que o controle nasce do medo de perder. Desejar com apego é vibrar falta. A energia, então, amplifica essa falta e a transforma em experiência. Por isso, muitos que tentam manifestar acabam presos em ciclos de frustração. Não é porque o método não funciona, é porque o campo não pode ser enganado. Tesla percebeu isso quando tentou manifestar um experimento de energia sem fio e pretendia transmitir eletricidade pelo ar, conectando o planeta inteiro em uma única rede vibracional. O projeto, conhecido como Torre Wardenclyffe, foi sabotado por investidores que temiam que a energia gratuita destruísse seus negócios. O sonho de Tesla se desfez. Mas o mais curioso é que, após o fracasso, ele começou a adoecer com frequência. Parecia como se a frustração vibracional de seu próprio sonho tivesse se voltado contra ele. O campo refletia a dor de não ter sido ouvido. E se o mesmo acontece conosco? Quantas vezes adoecemos porque vibramos culpa? Quantas vezes o corpo manifesta fisicamente o que o coração reprime? A ciência mostra que emoções intensas alteram o sistema imunológico, a respiração e até o ritmo dos batimentos cardíacos. O corpo é a primeira tela onde o campo projeta o que você sente. E é também o primeiro sinal de quando algo está em desarmonia. Por isso, Tesla insistia na coerência emocional como base de toda a criação. Ele acreditava que o universo é sensível à harmonia do coração. Quando o coração vibra em amor, o campo se torna estável e as partículas obedecem. Quando o coração vibra em medo, o campo se fragmenta e o universo se torna caótico. É como uma orquestra cósmica. Cada emoção é um instrumento, e o maestro é o seu estado interior. Mas existe um dado científico que reforça essa visão. Pesquisas conduzidas pelo Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, mostram que quando o coração entra em coerência, um estado de calma e gratidão, as ondas cerebrais mudam, sincronizando-se em padrão harmônico. Nesse estado, o corpo inteiro se reorganiza. A pressão arterial estabiliza, o cortisol diminui e o sistema imunológico melhora. Isso mostra que o corpo é uma extensão física do campo vibracional. Quando você muda sua emoção, muda sua biologia. Quando muda sua biologia, muda sua realidade. Tesla não falava em energia espiritual como metáfora. Ele sabia que era literal.
Tudo o que o homem chama de milagre é apenas física não compreendida, escreveu. E talvez seja por isso que o método de manifestação instantânea foi considerado perigoso. Não porque fosse místico, mas porque era real. Imagine o que aconteceria se todos soubessem que cada pensamento cria um campo elétrico e cada emoção o amplifica. E o mundo inteiro é moldado por bilhões de vibrações humanas se chocando todos os dias. O caos coletivo que vivemos seria apenas o reflexo de uma humanidade vibrando em medo e distração. E se isso é verdade, e a ciência começa a provar que é, então o futuro não está escrito, está sendo emitido agora, em cada pensamento, em cada respiração, em cada emoção. Tesla temia exatamente isso. Um planeta inteiro gerando ruído em escala global. Um campo caótico alimentando sua própria instabilidade. Ele acreditava que, sem coerência emocional, a humanidade acabaria colapsando o próprio campo que a sustenta. Por isso manteve silêncio sobre a parte mais perigosa de sua descoberta, a sequência vibracional que poderia amplificar a manifestação em massa. Ele sabia que se o campo humano pode curar, também pode destruir. E se a mente pode criar luz, também pode gerar sombra. O mesmo mecanismo que cria milagres individuais pode causar distorções coletivas se usado com ego, medo ou ganância. Essa é a razão pela qual ele chamava o método de proibido. Não porque fosse inacessível, mas porque exigia um coração puro. E o que significa pureza nesse contexto? Não inocência, mas coerência. Pureza vibracional é quando o que você pensa, sente e faz estão em alinhamento. Quando não há contradição entre seu desejo e seu estado interior. É o momento em que a mente não tenta controlar o universo, apenas se torna parte dele. Tesla acreditava que esse estado não é alcançado por força de vontade, mas por entrega. Ele dizia que o Criador não é aquele que comanda o campo, mas aquele que se dissolve nele. A manifestação instantânea é o ponto em que o ser humano deixa de pedir e começa a ser. Essa é a parte que quase ninguém entende. O poder não vem do controle, vem da rendição. Quanto mais você tenta forçar, mais resistência cria. Quanto mais você confia, mais o campo se abre. Naquela noite em Colorado Springs, quando tudo parecia perdido, Tesla respirou fundo e simplesmente parou de resistir. Em segundos, o caos se dissipou. As faíscas cessaram. O laboratório silenciou. Foi nesse momento que ele percebeu a lei fundamental da vibração. O campo obedece ao equilíbrio, não à força. O universo não responde a quem comanda, mas a quem compreende. E é essa compreensão, essa rendição consciente, que marca o início da próxima etapa. Porque depois de entender o perigo e o preço da manifestação, Tesla formulou algo novo. Um protocolo vibracional para criar com segurança. Uma sequência de passos simples, mas poderosos, que permitem alinhar mente, emoção e campo. Um método que traduz a ciência da vibração em prática humana. Esse protocolo, guardado em suas anotações mais secretas, e será revelado na próxima parte. A fórmula que Tesla usava para manifestar sem esforço, sem risco e com total coerência. A técnica que transforma o pensamento em frequência e a frequência em realidade. Nikola Tesla acreditava que toda manifestação, seja ela um pensamento, uma invenção ou um milagre, nasce de um campo invisível que responde à coerência, não à força. Depois da noite em que quase destruiu seu laboratório e compreendeu o preço da manifestação descontrolada, ele passou anos estudando como transformar esse poder em algo seguro, acessível e reprodutível. Assim nasceu o que ele chamou de Protocolo de Coerência Triádica, um método vibracional baseado em 3 chaves fundamentais: respiração, emoção e observação silenciosa. Tesla afirmava que, quando essas 3 forças se alinham, o campo do corpo entra em ressonância direta com o campo universal e a realidade começa a se reorganizar em torno da vibração dominante. Ele descobriu esse processo quase por acaso, observando o comportamento da eletricidade e do corpo humano sob diferentes frequências. Quando trabalhava por longas horas em seus experimentos, Tesla percebia que, ao respirar de maneira ritmada e consciente, o ruído mental diminuía. Sua atenção se tornava tão aguda que o tempo parecia desacelerar.
Era nesse estado que as ideias mais brilhantes surgiam. Ele compreendeu que a respiração não é apenas biológica, é uma forma de sintonização. Cada ciclo de ar que entra e sai reprograma o campo elétrico interno, ajustando o corpo à vibração do que se deseja criar. Anos depois, neurocientistas confirmaram esse princípio. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que a respiração profunda e ritmada estabiliza o ritmo do coração e sincroniza o cérebro, criando um estado de equilíbrio neuroelétrico. O campo magnético humano, que varia de acordo com as emoções, torna-se mais uniforme e poderoso. O que Tesla sentia intuitivamente em 1900, a ciência só começou a provar 100 anos depois. A respiração é a ponte entre a mente e o universo. Mas Tesla não parou aí. Ele queria entender o que acontece após o corpo se alinhar. Ele percebeu que o segundo elemento, a emoção, é o verdadeiro motor da criação. Sem emoção, o pensamento é apenas uma onda fraca que se dispersa. Com emoção, o pensamento se torna uma corrente elétrica capaz de atravessar o campo quântico. A emoção é a senha que o universo reconhece. Mas não qualquer emoção. A vibração precisa ser coerente, sustentada e real. Ele descobriu que o cérebro não distingue entre uma emoção genuína e uma emoção conscientemente evocada. Se você sentir algo de forma completa, o corpo reage como se fosse verdade. O coração libera sinais elétricos diferentes, o sistema nervoso muda e o campo se ajusta. Em outras palavras, o universo acredita em você quando você acredita na sua própria emoção. A coerência surge quando o corpo sente o que a mente imagina. Essa é a segunda chave do protocolo. Tesla chamava esse processo de encarnar o resultado. Ele dizia que, em vez de pedir algo, a pessoa deve sentir o estado de já possuir. É nesse momento que a vibração do desejo deixa de ser ausência e se torna presença. O campo não entende o eu quero, entende o eu sou. E quando a vibração interna alcança esse ponto, o universo responde imediatamente. Imagine alguém que deseja paz. Em vez de pedir paz, essa pessoa entra em silêncio. Respira lentamente e sente em cada célula a sensação de já estar em harmonia. Ela não força, não finge, apenas vibra. Durante alguns segundos, o corpo acredita que o estado desejado é real. O campo registra essa coerência e começa a reorganizar a realidade externa para mantê-la. Essa é a semente da manifestação. Tesla percebeu que o tempo necessário para que o campo capte essa vibração é surpreendentemente curto. Em uma anotação, ele escreveu: 9 segundos de coerência são suficientes para o universo responder. Ele acreditava que esse número não era aleatório, mas parte da sequência harmônica do próprio cosmos. O 3, o 6 e o 9, que ele considerava as chaves do universo. 3 respirações profundas, 6 batimentos de coerência entre coração e mente, e 9 segundos de observação silenciosa. Essa era a sequência ideal para colapsar o campo. A terceira chave, a observação silenciosa, é a mais enigmática. Tesla acreditava que o instante de silêncio após o sentimento é o ponto em que o universo escuta. Quando você pensa e sente algo, cria uma onda. Quando se cala, o campo responde. É nesse intervalo entre emissão e recepção que a manifestação se forma. O silêncio não é vazio, é a linguagem do universo. Ele dizia que as respostas chegam quando o som interior cessa. Hoje, a neurociência chama esse estado de modo de rede padrão reduzido, um momento em que a mente deixa de pensar no passado e no futuro, e entra em presença total. Durante esse estado, o cérebro consome menos energia, e as ondas cerebrais se alinham em harmonia. O resultado é uma sensação de unidade, como se o observador e o objeto se tornassem uma só coisa. É exatamente isso que Tesla experimentava em suas horas de contemplação silenciosa diante das máquinas. Ele não as via como ferramentas, mas como extensões de sua consciência. Muitos relatos descrevem como Tesla parecia prever respostas sem cálculos. Ele sabia quando algo funcionaria antes de testar. Ele explicava isso dizendo que o campo fala primeiro em intuição, depois em evidência. O protocolo triádico era o meio pelo qual ele ouvia esse campo. Primeiro o corpo se estabiliza, depois a emoção vibra,
e por fim o silêncio responde. A tríade fecha o circuito entre o humano e o divino. O mais curioso é que esse processo se assemelha a práticas espirituais de várias tradições antigas. No Egito, os sacerdotes de Thoth acreditavam que a criação começava pelo sopro, o Ka, seguido do sentimento, o Ba, e finalizado pelo silêncio do Ak, a união com o divino. Na Índia, os mestres do pranayama descreviam algo idêntico: respirar, sentir e silenciar. Tesla, embora nunca tenha se declarado espiritualista, redescobriu esse mesmo princípio sob a linguagem da eletricidade e da física. Ele entendia o ser humano como um transformador de energia universal. A respiração gera a corrente, a emoção dá direção, e o silêncio fecha o circuito. Quando esse processo é repetido diariamente, o campo pessoal se torna cada vez mais estável, e o poder de manifestação se intensifica. Não há esforço, apenas sintonia. Mas por que tão poucas pessoas conseguem sustentar essa coerência? Tesla acreditava que o obstáculo não é a técnica, mas a pressa. O ego moderno busca resultados imediatos, e o campo, sensível, percebe essa impaciência como ruído. Quando a mente diz, preciso que aconteça agora, o corpo vibra falta. E o universo, obediente, entrega mais ausência. Ele dizia que o segredo está em sustentar o estado vibracional sem expectativa, até que ele se torne natural. Em suas notas mais pessoais, Tesla comparava o processo à germinação de uma semente. A semente não exige o sol, apenas o recebe. Ela não força o crescimento, apenas permite. O campo é idêntico. Ele se reorganiza quando você para de interferir. Por isso, o protocolo termina com a entrega, a fase mais difícil para o ser humano moderno. Depois de emitir a vibração, é preciso soltar completamente o desejo, como se ele nunca tivesse existido. Esse é o teste final. Tesla acreditava que esse momento de liberação é o verdadeiro ato criador, porque nele o ego se dissolve e a consciência retorna ao estado de unidade. Quando o desejo é solto, o campo não encontra resistência. É nesse instante que o universo reorganiza as probabilidades e colapsa a realidade correspondente. Manifestar não é controlar, é permitir que o campo faça o que sempre soube fazer. Experimentos modernos em física quântica dão sustentação a essa ideia. Em testes de dupla fenda, cientistas observaram que partículas subatômicas se comportam de maneira diferente quando observadas. Mas o mais interessante é que, quando a intenção do observador é emocionalmente neutra, o padrão se torna estável e previsível. Quando a intenção é ansiosa ou forçada, o padrão se desorganiza. Isso mostra que a vibração do observador influencia o resultado em tempo real. É o mesmo princípio que Tesla intuía. O campo responde não ao pensamento, mas ao estado vibracional do pensamento. A aplicação prática disso é simples, mas profunda. Imagine que você quer manifestar algo específico, um novo caminho, um relacionamento, uma cura. Você começa pelo corpo, respiração profunda, 3 ciclos lentos, ajustando o ritmo cardíaco. Depois, evoca a emoção de já ter alcançado aquilo, não como um desejo, mas como um fato. Você sente com cada célula a presença do que quer criar, e então, por 9 segundos, observa em silêncio, sem interferir. Apenas sente. Depois, solta. Não pensa, não repete, não analisa. Apenas confia. Essa é a essência do protocolo. É o mesmo processo que Tesla usava antes de qualquer descoberta. Ele se isolava, respirava, entrava em coerência, visualizava a invenção já pronta e esperava. Horas ou dias depois, a solução surgia naturalmente, como se o universo entregasse o resultado em sincronia com sua vibração. Ele dizia que não inventava nada, apenas lembrava do que já existia em outro plano. O poder desse método está na constância. Cada repetição cria um campo mais forte. Em pouco tempo, a pessoa percebe mudanças sutis, coincidências, encontros, ideias repentinas. Tudo começa a se alinhar com o novo padrão vibracional. A realidade se torna mais responsiva, mais viva. E quanto mais o campo é alimentado por coerência, menos esforço é necessário.
Tesla acreditava que essa prática era o futuro da ciência e da espiritualidade, um ponto de união entre ambas. Ele dizia que o ser humano do futuro não usaria máquinas externas para controlar o mundo, mas aprenderia a usar o próprio corpo como instrumento de energia criadora. O corpo é a primeira e última máquina perfeita, escreveu. Tudo o que o homem precisa está dentro dele, esperando ser sintonizado. Curiosamente, muitos dos grandes gênios que vieram depois dele relataram processos semelhantes. Einstein costumava entrar em estados de devaneio lúcido antes de formular suas teorias. Mozart dizia que as sinfonias lhe eram entregues inteiras, de uma só vez. Edison cochilava segurando uma bola de ferro na mão. Quando adormecia, a bola caía e o acordava exatamente no ponto entre o sono e a vigília. O mesmo estado que Tesla considerava ideal para a manifestação. Todos eles, conscientes ou não, acessavam o mesmo campo. Mas Tesla foi o único a traduzir esse fenômeno em linguagem técnica. Ele enxergava a criação como uma equação vibracional. Respiração era o ajuste de frequência. Emoção era a corrente elétrica. Silêncio era o fechamento do circuito. A soma resultava em coerência. E a coerência gerava manifestação. O fascinante é que tudo isso acontece dentro de segundos. A manifestação não é lenta. O que é lento é o humano em acreditar que é possível. O tempo que o universo leva para responder é proporcional à resistência interna. Quando o corpo e a mente finalmente se alinham, o tempo colapsa. É por isso que muitos descrevem certos milagres como instantâneos. O universo não precisa de tempo para reorganizar o que já existe em potencial. Ele precisa apenas de permissão vibracional. Tesla sabia que o método poderia transformar o mundo, mas também compreendia que ele exigia maturidade espiritual. A manifestação instantânea sem consciência é como dar uma tempestade elétrica a uma criança. O poder está sempre ali, mas só pode ser usado quando a vibração é guiada pelo equilíbrio. Por isso, antes de ensinar a técnica a seus assistentes, ele os submetia a longos períodos de silêncio e observação. Queria que entendessem que o verdadeiro poder não está na mente que cria, mas no coração que sente. Ele dizia: quem sente o universo já o controla. No fim de sua vida, Tesla acreditava que a humanidade um dia compreenderia esse princípio, e o mundo seria recriado não por máquinas, mas pela vibração consciente do ser humano. E talvez esse tempo esteja mais próximo do que parece, porque o protocolo de coerência triádica não é apenas uma técnica de Tesla, é uma lembrança, uma recordação de que o universo é vivo, responsivo e inteligente, e de que cada um de nós carrega dentro de si o mesmo poder que move as estrelas. Mas há um último segredo nesse processo, algo que Tesla descobriu nos últimos anos e nunca registrou publicamente: o momento da liberação total, o ponto em que o Criador desaparece e o campo assume completamente o comando. É nesse instante que o universo se curva. É nesse instante que o impossível acontece. E é sobre esse momento misterioso, silencioso e divino, onde o ego morre e o universo obedece, que a próxima parte irá revelar. O instante em que Tesla descobriu o que significa verdadeiramente criar, como o próprio cosmos. Nikola Tesla costumava dizer que o universo não está fora de nós. Ele é o espelho silencioso daquilo que vibramos. No fim de sua vida, isolado em seu quarto de hotel, ele compreendeu algo que havia buscado por toda a existência. O verdadeiro poder não está em controlar a realidade, mas em tornar-se um com ela. Depois de décadas tentando manipular o campo elétrico do mundo, Tesla descobriu que o campo mais poderoso de todos é o do coração humano. Quando o coração entra em coerência, o universo se dobra, e nesse instante, tudo o que parecia distante se aproxima. Tudo o que parecia impossível começa a se mover. Ele chamava esse estado de ponto de liberação total. Era o momento em que o observador se rendia e o universo assumia o comando. Tesla dizia que o segredo da manifestação não é o ato de querer, mas o de confiar tanto que o desejo se dissolve. Quando não há mais medo, nem expectativa, nem dúvida, só presença, o campo responde instantaneamente.
Porque o universo não realiza o que você pede. Ele reflete o que você é. Esse foi o último ensinamento que ele deixou, ainda que indiretamente. Toda a ciência do cosmos é, no fundo, uma ciência do amor. Amor, aqui, não no sentido romântico, mas como a vibração pura de conexão, expansão e entrega. O amor é a frequência que unifica o elétrico e o magnético, o pensamento e a emoção, o humano e o divino. Quando você vibra amor, mesmo que silenciosamente, você não está apenas sentindo algo bonito. Você está modulando o próprio campo quântico. Está criando ondas de ordem dentro do caos. Mas Tesla sabia que a teoria não é suficiente. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria é aquela que pode ser aplicada. E é por isso que este é o momento de trazer tudo isso para a sua vida, de forma prática, tangível e real. A manifestação instantânea não é um evento sobrenatural, é um treino vibracional. E todo treino começa com prática e constância. Se você quiser internalizar o método de Tesla, há um plano simples, mas profundamente transformador, e você pode começar agora. Nos próximos 21 dias, você pode aplicar o protocolo de coerência triádica diariamente. Não precisa de ferramentas nem de conhecimento técnico, apenas de presença. É um exercício de reconexão com o campo. Primeiro, escolha um horário em que possa estar sozinho, sem interrupções. Pode ser pela manhã, antes de o dia começar, ou à noite, quando o mundo desacelera. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta, e feche os olhos. Respire fundo 3 vezes, de forma lenta e rítmica. A respiração é a chave que abre o portal. Inspire contando até 4. Segure por 4 segundos. E expire contando até 6. Repita esse ciclo 3 vezes. Sinta o corpo relaxar. Perceba o coração batendo. Em seguida, evoque uma emoção. Não um pensamento, mas um sentimento genuíno. Pode ser gratidão, paz, alegria, ou até amor por algo simples. O sol, o ar, alguém que você ama. Deixe essa emoção preencher o corpo como se fosse uma corrente elétrica. Sinta-a crescer, expandir, irradiar-se. Agora imagine o que deseja manifestar. Mas atenção, não imagine como se estivesse pedindo, e sim como se já tivesse acontecido. Veja-se vivendo aquilo. Veja os detalhes, as cores, os sons, as sensações, e sinta a emoção de já estar lá. Deixe o corpo acreditar. Por 9 segundos mantenha essa imagem e essa emoção juntas, sem pensar, sem duvidar, sem tentar controlar. Apenas sustente. E então, solte. Deixe o ar sair, e com ele, libere o desejo. Esqueça-o. Esse é o ponto de liberação total. É nesse instante que o campo responde. Faça isso por 21 dias consecutivos. Mesmo que não veja resultados imediatos, continue. O campo trabalha em silêncio. As primeiras mudanças são sutis. Sincronicidades, coincidências, uma intuição inesperada, uma resposta que surge do nada. Essas pequenas confirmações são sinais de que a vibração está se estabilizando. Com o tempo, a realidade se reorganiza para corresponder ao seu novo estado vibracional. Mas há algo ainda mais importante do que o exercício: o modo como você vive fora dele. Tesla dizia que o campo é moldado pelo que você sustenta nos intervalos. De nada adianta vibrar coerência por minutos e depois alimentar o ruído durante o resto do dia. Por isso, o segundo passo do plano é a vigilância vibracional. Durante o dia, observe-se. Sempre que sentir medo, pressa ou dúvida, pare por alguns segundos e respire. Reequilibre o ritmo, mesmo que em silêncio. Uma única respiração consciente é o suficiente para mudar sua frequência. Lembre-se, cada emoção é um comando enviado ao campo. Se algo te desagrada, não lute contra. Observe, aceite e reoriente a vibração. O segredo não é evitar o caos, é aprender a vibrar coerência dentro dele. O terceiro passo é a gratidão ativa. Tesla acreditava que a gratidão é a forma mais poderosa de estabilizar o campo, porque ela mistura emoção e entrega. Todos os dias, antes de dormir, lembre-se de 3 coisas pelas quais é grato. Não apenas pense nelas. Sinta a gratidão percorrendo o corpo, como uma corrente elétrica suave. Esse hábito simples cria um campo estável, que mantém a vibração de manifestação ativa mesmo enquanto você dorme.
Se você quiser ir além, escreva suas experiências. Mantenha um pequeno diário vibracional. Registre o que sentiu, o que mudou, o que coincidiu. Isso não é superstição, é observação de campo. Quando você escreve, dá forma ao invisível. E o invisível responde. O quarto passo é o silêncio. Reserve pelo menos 5 minutos por dia para não fazer absolutamente nada. Nenhuma música, nenhuma distração. Apenas o silêncio. É nesse espaço que o campo se comunica. No início, pode parecer incômodo. O ruído mental tenta preencher o vazio, mas com o tempo, o silêncio se torna familiar. E quando o silêncio se torna confortável, o universo começa a falar. Por fim, há um princípio que Tesla considerava inegociável: o alinhamento moral da vibração. Ele dizia que a manifestação não é sobre poder, mas sobre direção. O campo não diferencia o bem do mal, ele apenas amplia o que existe. Por isso, o poder de manifestar deve ser guiado por uma intenção elevada. Toda criação deve ter como base o equilíbrio, não a dominação. O verdadeiro criador é aquele que vibra não apenas por si, mas pelo todo. Se você quer manifestar abundância, deseje que outros também prosperem. Se quer amor, deseje que o mundo sinta amor. Se quer cura, imagine a humanidade curando junto com você. Esse é o segredo que fecha o ciclo da criação consciente, a vibração compartilhada. Quando sua energia se torna fonte de bem, o campo abre espaço para que ela se multiplique, porque o universo recompensa a vibração que expande, não a que retém. Essa é a lei mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda de todas. Tesla dizia que, quando o homem compreender isso, o planeta inteiro mudará. Ele via um futuro onde os seres humanos criariam realidade não com máquinas, mas com consciência, onde cada pensamento seria uma onda construtiva, cada emoção uma frequência de cura, e cada ato uma extensão da energia divina que flui através de tudo. E talvez esse futuro já tenha começado, dentro de você. Porque se você compreendeu cada palavra deste vídeo, significa que a sua consciência já está vibrando em um novo padrão. Você já está despertando para o campo, já está sentindo o universo responder. Agora é a sua vez de aplicar. Durante os próximos dias, pratique o protocolo. Respire com intenção. Sinta com verdade. Silencie com confiança. Observe o que muda. Talvez seja algo pequeno, como uma coincidência inesperada, ou algo grande, como um sonho antigo se aproximando. Não importa. Cada sinal é uma confirmação de que o universo está ouvindo. E quando o campo começar a responder, lembre-se, isso não é sorte, é coerência. Você não está atraindo algo novo, está apenas permitindo que o que já era seu se manifeste. O universo é um espelho. Ele não entrega o que você quer, ele reflete o que você vibra. E quando a vibração é amor, tudo se transforma. Neste momento, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrar, percorrer o corpo e sair lentamente. Imagine uma luz suave expandindo-se do seu coração. Essa luz é o seu campo. Ela está viva, consciente e em comunicação com o universo. Tudo o que você precisa fazer é mantê-la acesa. Se cada pessoa que ouvir esta mensagem fizer isso por apenas alguns segundos todos os dias, o mundo começará a mudar. Não porque alguém ordenou, mas porque o campo respondeu. E no fim, foi isso que Nikola Tesla tentou nos ensinar, que a frequência do amor é a equação mais poderosa do universo, e que aquele que aprende a vibrar em coerência torna-se o próprio condutor da criação. Agora, o próximo passo é seu. Se esta mensagem tocou você, deixe que o campo saiba. Curta este vídeo. É um pequeno gesto, mas uma vibração que se soma. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de despertar e coerência. E, se quiser, compartilhe nos comentários, de forma anônima, se preferir, o que você sentiu, o que deseja manifestar, ou o que mudou em sua vida após entender o que Tesla realmente quis dizer. Porque este espaço é mais do que um canal, é um campo. E cada palavra, cada respiração, cada vibração que você emite aqui, ajuda a expandi-lo. Respire. Sinta, confie, o universo está ouvindo, e ele sempre responde àqueles que vibram em verdade.